No programa de hoje, vamos conversar com o ex-governador da Paraíba. Está aqui conosco Ricardo Coutinho, que tem uma longa trajetória na política do seu estado, e conosco vai conversar a respeito de vários assuntos, falar sobre lawfare. Você sabe o que é lawfare? Fazer também uma análise de conjuntura e conversar sobre o consórcio Nordeste e outros temas também no nosso Espaço Cidadão. Governador, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. É um prazer, Robson Carvalho, estar aqui com você. Estou à disposição para tantos temas interessantes que você sempre pauta, né, nessas entrevistas que você tem produzido. Obrigado, governador. Eu inicio o nosso tema conversando um pouquinho sobre a questão do lawfare, né? Muita gente tem discutido, tem falado sobre isso na mídia atual, e eu gostaria que você iniciasse explicando para quem nos acompanha, os internautas e telespectadores, o que é lawfare. Robson, eu vou dar um depoimento pessoal. É o mais legítimo que eu possa. Eu vou sair da ciência, do estudo e entrar num depoimento pessoal, porque eu sou Na vida vítima prática, né? Na prática, eu sou vítima do lawfare. Eu governei o estado da Paraíba há 8 anos, né? Preferi não sair candidato para poder apostar na continuidade de um mandato. A Paraíba alcançou os seus melhores indicadores sociais, todos os indicadores sociais, mas todos, econômicos, sociais e humanos, eles cresceram e muito, muito maior do que a média do Nordeste e muito maior ainda do que a média registrada no Brasil. E, ao mesmo tempo, esse governo, além de ter resolutividade, ele tem posição política. Eu fui contra. E um detalhe, governador, que eu me recordo que em muitos dos estados, quando se queria fazer crítica ao governador de plantão, no caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte também, muitas vezes se utilizava a Paraíba para fazer uma comparação em termos de números, né? Porque a Paraíba está crescendo, no caso do Rio Grande do Norte não está. Se comparava muitas vezes com outros estados, com dados, com números, né? Fruto de uma gestão que o senhor vinha desempenhando. Tem algumas coisas que são simbólicas, né? A Paraíba talvez seja o único estado do Brasil que todas as cidades são interligadas pelo asfalto. Quando eu assumi, 54 não eram, fora as que eram, mas eram um péssimo asfalto. Então, todas elas foram 2.680 quilômetros de asfalto, 1.500 quilômetros de adutor. Enfim, o estado funcionou. Nós mostramos que era possível funcionar e, ao mesmo tempo, ter posição política. Ter posição política significava ter postura diante dos fatos que aconteceram recentemente no Brasil. O golpe de 2016, né? Antes o processo de crescimento para poder derrubar uma presidente sem crime de responsabilidade, eu, como governador, tinha que tomar posição. Depois a resistência diante do governo Temer, uma postura contra a ascensão de Bolsonaro. Enfim, tudo isso é normal no jogo da política. Terminou o mandato, na primeira semana começaram informações falsas, mentiras, amplificadas por uma rede imensa de comunicação que pegava os grandes sistemas, pegava as rádios, pegava os blogs, pegava aquele conjunto de zaps, né, de WhatsApps, as redes de WhatsApp que serviram na campanha de Bolsonaro, quer dizer, para espalhar mentiras, coisas. Por exemplo, eu vou te dar um aqui, um certo, eu não vou dizer o nome dele, porque eu não considero, mas um certo jornalista, se acha jornalista, o cara simplesmente gravou e colocou em todos esses grupos de zap, dizendo que tinha uma informação quentíssima de dentro do GAECO, de que Ricardo, eu teria imóveis no Portugal, Espanha, Estados Unidos, Minas e Pernambuco. Uma loucura, né? Porque, evidentemente, eu não tenho imóvel em canto nenhum desses, né? Então, isso se espalhava, né? E começou mentiras, isso durante o ano 2019 inteiro, depois de 2020, para preparar, né, a operação futura, que eles já sabiam que tinham, porque eles já estavam fazendo isso, e tentar fazer com que as pessoas acreditassem, não em provas que nunca existiram e nem existirão,
mas acreditassem simplesmente numa narrativa e numa exposição emocional de alguém ou de pessoas que serviria para poder derrubar aquela posição política. E eu sou vítima disso e continuo a falar da mesma forma. Jamais encontrarão nenhum ato meu que, porventura, atente contra as leis, ou então que eu tenha qualquer enriquecimento ilícito, ou então que eu tenha qualquer depósito em minha conta. Então, esse conjunto passou a fazer parte do Brasil, não só do Brasil, claro, da Bolívia, de Portugal, da Argentina, mas no Brasil isso começou com a Lava Jato, e a Lava Jato gerou seus filhos. Dentre eles, está na Paraíba uma operação que a mim só basta, como democrata, combater, e combater com base na verdade, respeitando as instituições, mas ao mesmo tempo não permitindo que as instituições sejam utilizadas para um trabalho tão sujo como esse, porque é um trabalho de tentar derrotar alguém, aqueles que não têm voto, tentar derrotar alguns que porventura estejam na política, vencendo-os na base da mentira, na base da fake news, e não vencendo-os na base da disputa de ideias, na base da eleição. Então, o lawfare é isso, é a utilização do arcabouço jurídico para fazer com que uma pessoa se encha de processos, geralmente bloqueiam os seus bens, então a pessoa não tem nem como pagar advogado e vai ficar por 10 anos adiante, sendo vítima de destruição da sua reputação em função de uma posição política. Isso é lamentável, mas ainda é presente no Brasil, mesmo depois da Vaza Jato. O caso do aparelhamento, por exemplo, da Polícia Federal, aparelhamento político, como hoje tem acontecido, lamentavelmente, com a Polícia de Estado, que está se transformando na Polícia de Governo, que é a Polícia Federal. Governador, e no seu caso, por exemplo, para quem não acompanhou, o senhor foi denunciado por ter supostamente recebido propina que seria destinada à campanha eleitoral do senhor e também do atual governador, que foi eleito e possado na Paraíba, o João. E, na ocasião, até em matérias jornalísticas, foram divulgados alguns áudios, que seria o senhor falando e negociando alguma espécie de pagamento de propina. É isso que chegou a vir a público, e o que é que o senhor poderia esclarecer para as pessoas a esse respeito? Mas, na verdade, Robson, você tem uma manipulação de áudios, alguns deles eu não reconheço naturalmente, outros aconteceram uma conversa, porém é manipulada, falta uma parte delas. Se alguém chega para você e diz, olha, Robson, teu candidato vai ser candidato, não é nem você, mas seu candidato, eu queria ajudar seu candidato, ajudar dentro da lei, evidentemente. E eu disse, procura fulano, procura cicrano, e nunca mais participei disso, porque eu nunca participei sequer nas minhas eleições. Imagine eleições que eu nunca fui candidato. Em 2018 eu não fui candidato. Geralmente, quando alguém tem algo a esconder, e no meu caso principalmente, porque eu teria uma eleição, assim, uma eleição até certo ponto tranquila para o Senado, esse era o comentário geral, mas eu preferi não concorrer. Então, se pega uma parte de áudios, não se dá acesso ao acusado de ter esses áudios completos, ter um material de gravação, até hoje não se tem. Ao mesmo tempo, áudio gravado está bem claro que não serve para acusação, serve para defesa. Delação não serve para acusação. E é apenas isso que se tem aqui. Prende-se uma pessoa, passa 30 dias preso, ameaça processar a mãe dessa pessoa, sobrinho dessa pessoa, e essa pessoa diz o que o investigador quiser que ela diga. Foi o caso aqui é o caso da Lava Jato, ficou claro isso, e é o caso também aqui na Paraíba. O que eles não esperavam é que, depois de revirar minha vida, eles não esperavam que não iriam encontrar absolutamente nada. Porque o meu patrimônio é absolutamente compatível com a minha vida de 40 anos trabalhando, dos quais 28 anos com mandato parlamentar. A minha vida, toda a minha estrutura, vamos dizer assim, econômica, eu só tenho um banco, um único banco. Não tem mais um, só preciso de um banco. Então, tudo passa por lá. Eu não tenho nenhuma aquisição de nada que seja fora disso, que seja fora de pagamento e tal.
eles talvez tenham se surpreendido com o fato de chegarem num ponto e não poder mais dar ré, não poder mais, simplesmente depois da tentativa de estrago, de destruição que fizeram, ele não pode agora dizer que não encontraram nada. Né? Agora, eu acho que tem Como é tempo que para tudo. ficou, como é que está atualmente, governador, a sua situação considerada esses aspectos que o senhor colocou, né? Aconteceram essas denúncias, essas suspeitas foram levantadas, pessoas, inclusive o senhor, passaram pelo processo de prisão, e hoje, o que é que há de concreto em relação a tudo isso e como é que se encontra a sua situação em relação, seja à justiça ou seja em relação à própria investigação? Olha só, do ponto de vista das denúncias, absolutamente nenhuma andou. A denúncia principal, que seria o, o tradicional ORCRIM, né? Porque tudo é ORCRIM, essa A daí organização criminosa. até hoje não foi recebida. Não, não existe um único bilhete, um único documento, uma única reunião, não tem nada. Né? E o engraçado é que o desenho da Orcrim é o desenho do meu partido e daquelas pessoas que eram próximas a mim. É só esse o desenho. E é um desenho, convenhamos, estúpido, porque eles dizem que teria um Orcrim e duas dessas pessoas que seriam cabeças do Orcrim eu teria substituído em 2014. Então, as coisas não batem, entendeu? Só que quando você tem toda uma rede que inclui Globo, Record, que inclui rádios, que inclui blogs, toda uma rede articulada para dizer o mesmo discurso, para passar a mesma matéria, a pessoa acusada não tem onde falar, e eu passei 2 anos sem ter onde falar. Eu só podia falar na internet. Aí eu juntava lá 20 mil pessoas, 10 mil, só que 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, para você desfazer um estrago, é muito difícil, porque na outra semana já vinha uma outra. E é assim que eles funcionam. Né? Agora, eu compreendo que isso tudo acontece porque eles veem uma importância significativa em mim, naquilo, principalmente naquilo que eu penso e na minha capacidade de fazer. Eles sabem disso, não é De à fato, o toa. governador teve uma trajetória em seu estado, na Paraíba, né, cumpriu missões, inclusive prefeito, algumas eleito, reeleito e depois governador eleito, reeleito também. Naturalmente, me parece que dali já se imaginava a projeção de algo que transpusesse as barreiras do estado da Paraíba, né? Alguma missão que o senhor pudesse vir a assumir no futuro, né? Como a gente observa também que, de fato, houve uma grande mira na Lava Jato na possível formação de lideranças que tivessem uma expressão nacional, e hoje você tem dificuldades, inclusive, até de formar chapas que possam competir umas com as outras. Tamanha a dificuldade de você construir do zero as lideranças, a não ser os fabricados outsiders, né? E Claro. você fica numa situação hoje no país inteiro, né, com a dificuldade de renovação de nomes. Olha, e tem uma coisa, né? Nesse período turbulento do lavajatismo, da derrubada de presidente, de ascensão de um vice-presidente, depois de eleição de um presidente sem ter a concorrência, né? Porque o principal concorrente tinha sido preso, tal. A porta de entrada da resistência no Nordeste foi a Paraíba, pelos atos que nós realizamos. Eu criei, por exemplo, quando era governador, uma coisa chamada Pense Brasil, onde toda semana trazíamos alguém de expressão na área de sociologia, filosofia, na área, enfim, com todas as áreas, para poder debater democracia, né? E transmitíamos isso, e era o governo que estava fazendo aquilo. Depois fizemos grandes manifestações em relação à democracia. A Paraíba fez o seu dever, não foi favor para ninguém, era o dever de defesa da democracia. E eu sabia que, ao não me candidatar, eu sabia, ao optar por tentar preservar o projeto, garantir a eleição do meu sucessor, eu sabia que eu seria alvo disso, né? Não achava, não cheguei a imaginar que seriam com tantas mentiras, né? Porém, aconteceu. Só que eu estou aqui, vivo, cabeça erguida, espinha ereta, né? Eu sei o que eu fiz na minha vida, me orgulho de tudo que eu tenha feito e continuo a dizer e a falar
as mesmas coisas que eu falava, né, durante a minha caminhada na política inteira. Eu realmente não tenho do que me envergonhar e tenho mais do que nunca para mim a clareza de que ou se constrói a democracia, e a democracia não é só votar em alguém, democracia é você ter condições básicas de igualdade de acesso às pessoas de diferentes classes sociais e econômicas, ou você constrói isso, ou essa democracia vai ser sempre uma farsa que a qualquer momento alguém pode puxar o tapete e mudar as regras, né? E teríamos que refazer tudo do zero. Governador, e diante de todos esses fatos, qual seria hoje o seu projeto político? Você ainda pretende disputar algum cargo eletivo ou estar na política de alguma outra forma, se não de frente, mas colaborando com algum determinado grupo político, seja do seu partido ou de outro partido, né? Depois de tudo isso que o senhor passou, o que é que você imagina daqui para frente? Olha, a minha função, e eu chamo também da minha obrigação enquanto cidadão, é fazer tudo aquilo que esteja ao meu alcance para que o Brasil recupere um certo rito, um certo rumo. Nós estamos vivendo uma tragédia, e a tragédia, Robson, não é só a tragédia da Covid, que é uma tragédia, que é a maior tragédia que esse país já passou, né? 400, 500 mil pessoas, porque quando você junta aí 100 mil que morreram vítimas de síndrome respiratória aguda grave, sem diagnóstico, mas é óbvio que era Covid, né? Então, 500 mil pessoas, isso podia ter sido diminuído, esse quantitativo, e muito. Então, há uma tragédia e, ao mesmo tempo, há uma grande confusão proveniente da destruição institucional. Eu vejo com bons olhos, por exemplo, o papel do STF nesse momento, que busca recuperar os cacos disso tudo que aconteceu no Brasil e busca ordenar. Né? Vejo com bons olhos a CPI que está no Senado para que possa dar um freio, no mínimo um freio, nesse festival de barbaridades que a gente está vendo. As pessoas estão ou foram empurradas para a morte. Elas não tinham, elas não tinham outra alternativa. A alternativa era ou sobreviver com alguma coisa que ganhasse, ou então morrer. E elas tinham que tentar, de toda forma, tudo isso. Então, a minha primeira percepção é que eu preciso estar presente na retomada desse rumo democrático para o país, né? E principalmente com democracia social. Então, esse é o primeiro. Se para isso eu vá precisar me candidatar ou eu vá precisar simplesmente apoiar alguém, né? Para mim, isso sinceramente, é o de menos. Eu não sobrevivo de cargos, né? Eu não tenho que ter um cargo para poder pensar política, fazer política. Eu acho que, se for necessário eu ser candidato, eu serei candidato, sim, aqui pela Paraíba, né? Acho que todas as mentiras colocadas não conseguem destruir as verdades que aí estão, que onde você passa, você percebe isso, né? Acho que, eu vou chamar de classe, mas não é classe, né? Mas o segmento político sai profundamente desgastado desse episódio aqui, porque todos eles tiveram um medo terrível, né? A grande maioria traiu, né, vergonhosamente. Esse caso de Loufé da Paraíba é muito pior do que o da Lava Jato, porque aqui foi envolvido o Judiciário, o Ministério Público, vara de família, né? Tiraram em poucos minutos uma guarda unilateral que eu tinha por conta de alienação parental de um filho meu, tiraram em 20 minutos sem direito a um parecer do Ministério Público. Você imagina o que é isso? Isso é algo, né? Ao mesmo tempo, o TSE, faltando 3 dias para as eleições de 2020, julgou inelegível, né, por algo que já estava arquivado há 2 anos. Então, você tem uma série de coisas que talvez fosse importante não por mim, claro, mas que talvez fosse importante que se estudasse nas universidades, nos cursos de direito, para que a gente formasse juristas, formasse profissionais realmente afinados com a problemática de um lawfare que pode destruir não apenas pessoas, mas destruir projetos, né? E isso é mais importante no meu entender. Então, se precisar eu ser candidato, eu serei, mas até agora eu não tenho
definição, a não ser essa de que eu preciso continuar agindo politicamente. Governador, e falando um pouquinho, saindo um pouquinho da sua situação específica, como conhecedor da política nacional, não só local, como um observador, né, que reflexão, que avaliação você faz em relação ao atual cenário político que o Brasil está vivenciando e quais são as chances reais de poder darmos uma mudança nisso tudo que aí está? Robson, eu penso o seguinte, eu penso que nós estamos colhendo tudo aquilo que foi plantado ao longo desses 5, 6 anos. Né? Se plantou muitos absurdos. As caixas dos respectivas instituições, né, das respectivas entidades foram remoldadas, foram deturpadas. Né? O papel, por exemplo, da comunicação foi um papel terrível. É claro que eu não estou generalizando, mas né, foi um papel terrível. Né? Se reforçou aquela ideia de que tudo vale para você atingir o objetivo e não pode ser dessa forma. Né? Se você olhar as próprias instituições, elas saíram do próprio espaço. Né? O Ministério Público, se você olhar para aquilo que aconteceu em Curitiba, com os procuradores e com o juiz, aquilo é terrível. Agora, é claro que aquilo não acontece só lá. Evidentemente que não acontece só lá, porque o sentimento de justiceiro tomou conta, né? E dos pequenos casos que ninguém sabe, ninguém tem acesso, tomou conta, né? De um país que, ao mesmo tempo, viu crescer enormemente a sua miséria, voltar à sua miséria, porque não conseguiu expandir a base industrial, muito pelo contrário, né? Ela diminuiu, né? Um país cujo resultado econômico é um grande fracasso. O Paulo Guedes foi um terrível fracasso. Né? Detalhe que a economia já estava dando sinais negativos antes da pandemia, Sem que até dúvida. para esquivar-se de dar satisfação, o presidente Jair Bolsonaro, na ocasião, inclusive, com esses números, com esses dados, com esses fatos, chegou, inclusive, a utilizar um humorista para despistar ou tentar despistar a atenção da imprensa que queria fazer essas perguntas em relação ao desempenho ruim da economia. Mas, sem dúvida, né? Na verdade, a economia do Brasil virou apenas o sinônimo de uma coisa, vender. Vamos nos livrar, vamos enfraquecer o país. O país foi, foi destruído intencionalmente. Vamos vender tudo por preço lá embaixo para que esse país não tenha mais qualquer capacidade de competitividade. Essa é a questão. Quando você olha para uma Eletrobras, quando você olha para uma Petrobras, não é que se queira um estatal, é porque é necessário uma empresa para fazer desde a exploração até a distribuição, em função da nação, não em função de fulano ou de ciclano, em É um função da motor de nação. desenvolvimento, né, que gera empregos e renda Renda. num excelente nível e essa riqueza toda circula, né? Né? Então, todo esse processo caiu nisso, caiu num país que não tem esperança, num povo que perdeu a esperança no dia de amanhã, num povo que viu brotar de dentro de si a raiva, o preconceito, o ódio. Isso fez um mal terrível à nossa nação. Sair disso não é fácil. Eu acho que nós vamos passar ainda uma década ou 2 décadas com esses resquícios. Mas eu também sei que a força social e política que levou um Bolsonaro à presidência, ela está desfeita, ela não existe mais. Né? Aquela Globo, né, por cima de tudo, passando todos os dias uma, algo jorrando dinheiro vermelho, né? Aqueles sinais de juízes, de procuradores jogando o jogo da política, isso foi destruído. Bolsonaro perdeu, ou o bolsonarismo, vamos dizer assim, Bolsonaro mais do que o bolsonarismo, né? Mas o bolsonarismo perdeu também todo esse leque de apoio que ele conseguiu, porque era um leque único. Né? Então, vai se enfrentar um 2022 com um país destroçado, com uma pandemia cuja responsabilidade maior foi exatamente do boicote de quem governa o Brasil, né? Dessas 500 mil, 600 mil mortes que nós vamos ter até lá, né? E, ao mesmo tempo, né, eu creio sinceramente que aquela catarse que existia não existirá mais.
que o Brasil vai buscar um caminho que seja um caminho de reaglutinação do seu povo. É a única, nós não temos outro caminho, né? Então, é uma eleição que esse extremismo representado por Bolsonaro, ele será, no meu entender, derrotado, né? Vamos ter ainda muitas altercações, vamos ter muita turbulência, porém será derrotado. E é muito importante que o país saia dessas eleições realmente com a consciência clara daquilo que não pode mais voltar a esse país, né? Que é exatamente esse projeto protofascista, né? Que instaurou a maior balbúrdia que esse país já viu e que nos jogou numa situação realmente muito delicada. Eu creio, né, que a oposição irá ganhar as eleições e vamos ter muito trabalho para poder recompor esse campo, né, e, ao mesmo tempo, olhar para frente, porque nós temos que olhar para frente, não dá para governar olhando para trás. Sem dúvida. Governador Ricardo Coutinho, então, diante do que o senhor está colocando, quem seria a alternativa com capacidade de aglutinar forças, né, para fazer frente ao governo que está o governo do presidente Jair Bolsonaro? Se eu estou enxergando bem, não sei se eu estou enxergando bem, por trás do senhor tem um quadro, acho que é o quadro que representa os trabalhadores que estavam unidos ali em torno do ex-presidente Lula no momento que ele estava indo ser preso, indo para a Polícia Federal, né, com tomou a decisão de se entregar e hoje está aí solto e com as condições totais de ser candidato. Isso é alguma sinalização para a resposta, para dar resposta segundo a qual a pergunta ele fez agora? Não, na verdade, esse quadro aqui, ele é da inauguração popular da transposição de São Francisco. Esse é um quadro de dentro do Rio, né? Na verdade, o presidente Lula estava presente, né? Eu convidei o presidente Lula, eu convidei Ciro Gomes. Mas lembra muito aquela imagem que circulou bastante, não é? Lembra, é verdade. Lembra muito aquela imagem. Mas, na verdade, a inauguração que foi no dia 19 de março de 2017, porque que nós fizemos aqui na Paraíba, eu era governador e nós chamamos aí para um encontro do povo nordestino com a sua mais importante obra hídrica, uma obra de integração, na verdade, do Nordeste, como é a transposição. Aliás, o Rio Grande do Norte, sua terra, vai ser ao final do eixo norte, passando pela Paraíba, ele vai ser também beneficiado, né? Uma obra como o caso do Ceará, né? Mas que hoje está sendo carimbado, inclusive, com o selo do presidente Bolsonaro, né? Na verdade, eu na verdade, me interessa muito pouco a história do carimbo, até mesmo porque as pessoas sabem. Ninguém é bobo, ninguém não tem. Isso é uma demonstração. Você juntar numa cidade como Monteiro, né, que tem 25 mil habitantes, você juntar 100 mil pessoas num dia de São José, que era um final de semana, quer dizer, é algo que, sem ter nenhum transporte, as pessoas indo de todas as formas, é algo que as pessoas elas têm capacidade de compreender quem faz e quem apenas se aproveita, né? Mas eu acho que, respondendo à tua pergunta, que um candidato para poder trabalhar a recuperação da economia, né, e para poder fazer com que o nosso povo volte a ter uma amálgama, uma unidade. Esse candidato ele precisa ter uma forte sensibilidade social. Se ele não tiver uma sensibilidade social, nós vamos entrar num período profundo de barbárie, que é a pior coisa que pode existir. É uma parcela enorme da população não tendo mais crença em nada e vamos dizer assim, indo para poder fazer justiça com as próprias mãos. Enfim, é o que é preciso evitar. Então, na minha leitura, né, respeitando todas as outras leituras, mas eu acho que neste país, na área da política, quem mais tem essa sensibilidade social é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vejo nenhuma outra pessoa com essa sensibilidade e, ao mesmo tempo, é alguém que já passou pelo governo e todo mundo sabe que é crescer 7,4% de PIB ao ano, todo mundo sabe o que é que você tirar o FMI da jogada, pagando aquilo, se tornar credor do FMI, todo mundo sabe o que é a indústria produzir, ou seja,
A né? região Então, Nordeste, para a região mim, Nordeste teve um crescimento um crescimento maior do que comparada com o resto do país, né? sim, sem dúvida, teve um crescimento maior, né? E a Paraíba teve um 60% maior, não no período do Lula, mas posteriormente, no meu período como governador, 60% maior do que a média de crescimento do PIB do Nordeste, que já foi 40% maior do que a média de crescimento do PIB do Brasil. São dados importantes que assim, nos colocam, penso eu, em outra dimensão. Agora, o Brasil tem tarefas, Robson, que são muito importantes. Por exemplo, não dá para continuar uma farsa dessa estrutura, dessa equação de pagamento da razão social chamada Brasil. Né? É preciso que esse país faça uma reforma tributária verdadeira. É preciso que esse país possa olhar para os poucos que são muito ricos, porque no Brasil, eu estou falando de 700 mil pessoas em 200 milhões, né? E aumentar, sim, a tarifa, né? Aumentar a arrecadação, aumentar a receita tributária, para que esta parte pague muito mais do que a outra parte, que praticamente nada tem. Não há, e isso não tem nada de ser de esquerda ou de direita. Biden está fazendo isso nos Estados Unidos. A E olha Europa que é o toda maior fez símbolo isso. do império do capitalismo, né, que justamente são os Estados Unidos, né, e veja que a política econômica desenvolvida por ele, né, se fosse o caso do Brasil, iam chamar de comunismo, né? É verdade, é verdade. Não, e toda a Europa foi construída como? Estado social vem de onde? Vem de uma taxação maior para quem ganha mais, porque isso é um princípio da justiça, não é um princípio da política, é da justiça. Não é? E essas coisas, elas precisam estar na ordem do dia, né? De uma forma clara, de uma forma límpida. O que você não pode é olhar para o Brasil e vê-lo numa condição fora da história. Nós estamos fora da história. Enquanto o mundo todo, eu falo do mundo todo, incluindo os Estados Unidos, estão enterrando o neoliberalismo, aqui você tem um governo e um presidente que, de uma forma enlouquecida, tenta se segurar, né, nos restos disso, talvez sequer entendendo o que é que isso representa, que tipo, do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista social, o que é que isso representa. Então, nós estamos fora. É preciso nós entrarmos nesse mundo novamente, né? E só se entra com liderança, com comando, com sensibilidade, né? E o Brasil já foi, não apenas no governo Lula, mas o Brasil, ao longo da sua história, sempre teve um Itamaraty extremamente respeitado lá fora, extremamente respeitado. Perdeu o respeito agora, infelizmente, com a ascensão de Ernesto Araújo, né, indicado como chanceler pelo presidente Bolsonaro. Graves prejuízos ao nosso Brasil, né? Governador, então, assim, quem seriam, digamos assim, além desse presidente Lula, os demais nomes que o senhor vê como possíveis candidatos à presidência da República, né, tendo alguma chance efetiva de pontuar melhor nesse jogo político para o próximo ano? Eu acho que a política tem reservado para todos nós surpresas, exatamente porque ela não está sendo jogada no campo da política. Ela está sendo jogada muito no campo da justiça, do judiciário, está sendo jogada muito no campo da mídia. Ou seja, a política ela está cercada porque ela diminuiu. E diminuiu por conta daqueles que fazem política, do medo, da covardia daqueles que fazem política. Quantas vezes nós vimos o Congresso deixar de ter alguma decisão, né? E na ausência da decisão de uma lei, né, o Supremo tinha que cumprir o papel praticamente de legislador, que não é o seu papel, mas quantas vezes nós vimos isso? Né? Então, é claro que você tem aí uma instabilidade muito grande, provocada, evidentemente, e principalmente pelo atual governo, né, que o atinge mais do que qualquer um outro, né? Então você tem, eu acho que o Ciro vai tentar ser candidato novamente, mas com seu espaço profundamente reduzido, porque não só pelas suas contradições, mas que todos nós temos, claro, né? Mas também pela presença muito forte, né? Do presidente Lula, que ainda não se declarou candidato, mas eu espero que no próximo ano ele esteja à disposição do povo brasileiro, né? Você deve ter um candidato identificado com o PSDB, talvez PSDB e DEM, se por acaso o DEM perceber que Bolsonaro vai fazer a água, a turma pula fora, o Centrão pula fora,
não é novidade nenhuma isso que eu estou dizendo, né? E vai ter o Bolsonaro, ou seja, você vai ter aí esses candidatos, né? Fora alguns menores, mas você vai ter aí esse leque de candidatos que deve se situar, né? Uma disputa no segundo turno. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do ex-governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para uma reflexão sua junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela Band na região Nordeste e também em qualquer parte do mundo onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. Um momento final para que você possa complementar com alguma informação importante que, porventura, a gente não tenha falado ao longo da entrevista. Robson, minha gratidão a você, obrigado pelo convite. É sempre bom conversar com gente que tem muito a oferecer do ponto de vista de ideias, de respeito ao próximo. O teu programa, ele caminha, penso eu, exatamente nessa formulação, não é? E quero exprimir a minha crença neste país, né? Porque, apesar de tantos problemas, interrupções democráticas, apesar de tanta coisa que faz com que o nosso povo viva muito mal, nós temos, né, nós temos um outro futuro possível. É preciso só que a gente, ao apostar naquilo que a gente considere mais justo, né, a população, ao fazer isso, seja respeitado. E é preciso construir a justiça, né, a partir de ações concretas, construir a democracia a partir de coisas concretas que façam com que esse país dê o melhor possível à maioria do seu povo, né, a grande maioria do seu povo, para que todos nós possamos estar em patamares iguais, digamos assim, né, na corrida em direção aos acessos que a vida nos possibilite. Essa é uma coisa básica e que eu acho que o Brasil ainda não passou e que precisa passar. É por isso que eu acho que 2022 é muito importante, é por isso que eu acho que sair dessa situação que foi estabelecida no Brasil, com lavajatismo, com perseguição, com ódio, é importantíssimo que a gente supere isso e passe a tratar e a falar e a construir outras coisas. Ok, muito obrigado, governador, ex-governador Ricardo Coutinho, pela sua participação no Espaço Cidadão. Obrigado.